Muito bem, vamos começar aqui então a nossa entrevista com esse grande amigo aqui, Edson. Primeiramente, obrigado, Amigo tá? mesmo, né? Amigo mesmo, tá? Salve Wilson Rodrigues, meu irmão. Exatamente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de você estar aqui e dar essa moral pra gente. Acho que é isso. Eu Obrigado. agradeço de coração. O Edson dispensa. E você sabe que eu falando com você, não tem jeito aqui, eu até me emociona. Eu tô vendo teu pai, cara. Você, se tiver o pessoal na rua aí, encontrando a mãe dele, falou, ele é filho do Wilson. Parabéns. É mesmo. Tem uma família abençoada que eu aprendi muito com teu pai. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Obrigado. Te agradeço aí por receber a gente aqui no seu escritório. Né? O Edson, que hoje já cuida muito aí de alguns atletas, a gente vai falar sobre isso aqui. Isso. Né? Alguns atletas, tem atleta de Matão, tem atleta de Araraquara, tem atleta de todo lado, inclusive um treinador aí. Aí a gente pode falar o nome, tudo. Temos um treinador aí maravilhoso, Dorival Júnior, do qual o Edson, além de ser cunhado, isso, né? A gente não mistura, empresário. né? É o profissional, é isso. Não mistura. 35 anos. Só isso, Só. Olha que maravilha. Nós vamos chegar lá. Isso, vamos lá. Então, Edson, o que eu queria ver com você, a nossa primeira pergunta aqui é a seguinte. Como que o Edson começou? Aonde que o Edson começou? Como é que foi até você entrar no esporte e chegar até o dia de hoje, Edson? A história, assim, ela é um pouquinho enorme, mas vamos reduzir. Eu sou filho de Araraquara e meu pai, quando eu tinha meus 12, 13 anos, ele foi diretor da Ferroviária, da antiga Associação Ferroviária de Esportes, né? Tricampeão do interior e tudo, uma fase assim. Então eu acompanhei muito, eu viajava com a delegação, quando ele era chefe da delegação, eu viajava junto. Porque muitos acham que eu entrei no futebol por causa do Dorival Júnior. Né? Claro que existe um contexto, com ele concretizou mais que a irmã começa a namorar, inclusive ela não queria eu botar programa de esporte, tira dessa televisão. A hora que ela começa a namorar o Júnior, ela fica no radinho e fala, o que você está vendo aí? Você não gosta de futebol? Então, que era Júnior, não Dorival. Era o Júnior, exato. Então, meu pai como diretor de futebol, eu com meus 12, 13 anos, eu comecei a prestigiar, né? E aí depois vem na época já estamos aí avançando, sem Dorival, sem nada, né? Estou com 16, 17 anos e tal. Vai uma pessoa estudar com a minha irmã gêmea em casa, falou, Edson, Eliana, convida ele para fazer um desfile. Olha só. Começou com E aí existiu preconceito na época. Quando minha irmã falou, olha, pessoal da loja aí, tal, que era a loja Velmar, inclusive o irmão dela foi presidente da Ferroviária há muito tempo, o Juninho, o Elson Alves, né, um grande empresário, e médico e presidente da Ferroviária. Aí minha irmã convidou, falei, não, isso não é para mim não, e tal. Aí meus amigos que desfilavam falaram assim, vem para cá que tem umas meninas bonitas pra gente ir. E aí eu fui para ver como era, e eu gostei, tudo que eu gosto, eu profissionalizo. Aí me profissionalizei, fui para tirar o DRT pelo Senac e acabei dentro da história toda entrando na engenharia, sou engenheiro civil. E na engenharia eu precisava bancar meus estudos, né? Sim. Fiz o crédito educativo, então eu tinha engenharia de dia, à noite eu dava os cursos de modelo pelo Senac, profissional. E fora o meu trabalho, que eu fazia desde showroom, com várias lojas, produzia desfile. Um dia na prova de aula de cálculo, eu estava com a minha planilha no fundo, que eu tinha que montar um desfile para a cidade e para o Senac. O professor de cálculo, Flávio, passou e falou assim, escuta, o que é isso aqui? Porque eu sempre tive minha atitude e personalidade que aprendi com meu pai. Ele falou assim, eu não posso te dar nada, você vai lá, o mínimo não você já tem, isso é bacana. Sim. Né? Aí ele falou assim, o que é isso aí? Eu falei, eu estou montando o meu desfile de produção, tal. Mas isso aqui é engenharia. Eu falei, não, eu preciso montar isso aqui, ganhar meu dinheiro e pagar a faculdade que era particular para você poder receber seu salário. Eu falei, deixa quieto. E foi embora. Então, virou uma coisa muito séria. Quando eu termino a faculdade que eu achei que ia exercer, eu já queria largar no terceiro ano porque eu vi que não era... Eu sempre gostei de pessoas.
Aí eu me formo e venho o Senac de Campinas para coordenar moda e beleza no Senac de Campinas. E eu vou com isso e ponho o diploma e guardo. Aí em Campinas eu produzi um monte de coisa lá, os cursos, tudo, mas eu fiquei 1 ano e meio, por quê? Porque São Paulo eu estava agenciado como modelo, me convidava muito para os trabalhos. Aí de Campinas eu falei, não, não é aqui. Aí eu fui para São Paulo. Quando eu vou para São Paulo, eu entro numa produtora e faço comerciais, fiz figuração em novela, Fera Radical, Tarcísio e Glória. Isso você não sabia, né? Não sabia disso. É isso aí. É. Eu fui fazer, depois da engenharia, eu fui fazer escola Macunaíma, porque eu sempre fui atrás não do dinheiro, mas do negócio. Eu via, né? Aqui está do lado a sua noiva, que foi modelo, a Beatriz. Depois a gente dá um gancho para ela aí. Exatamente. E ela sabe disso. Eu fazia os comerciais, então assim, eu estou dando tudo como orientação. Eu ia e recebia um cachê, por exemplo, R$1.000. Mas o cara que falava no comercial, que era o primeiro plano, recebia 5.000. E aí uma produtora que eu fazia muito CIA, a Marie Claire, falou, faz escola de teatro. E eu fui fazer, por quê? Para o meu cachê virar, por exemplo, 5.000. Sim. Morava em São Paulo, né? Eu tinha que pagar minhas contas. Sim. Então, eu profissionalizei. E tudo isso também, vou te falar a verdade, eu comecei, quando eu desfilei, era tímido. Aí foi legal porque, né, aí para desfilar andava, parecia um robô. Depois fui me soltando, ensinei muitas pessoas, então. E dentro disso, eu tô na moda. O Júnior, que já era meu cunhado, que é o Dorival Júnior, ele chega em 88 para jogar no Palmeiras. Certo. Eu falei, Júnior, você tem que chegar com o Juan Figuer, que era o empresário de nome do país. Era o cara do momento. E aí, bom, ele foi, eu não fui. Ele foi, fechou o Palmeiras e começou. Aí eu volto para Araraquara, estou em São Paulo, voltei para Araraquara, enfim. E aí quando eu voltei, na realidade, eu tive um primeiro casamento e fui trabalhar como engenheiro, que eu falei, vixe, todo dia 10 eu preciso. Aquela história que a gente não tem, queria até passar isso, a gente não tem educação financeira na escola. Isso aí eu ouço muito e vejo, né, sobre os mentores, o Pablo Marçal, sou um cara que admiro, e ele fala muito isso e é a pura verdade. A gente vem de um conceito de pai e de mãe, que é a sua sogra está aqui, Sim. E não é falando dela, mas a gente vem igual teu pai dá regra, tudo, que eles querem dar para a gente a segurança na vida. E quando você tem a segurança na sua vida, no subconsciente você cria o medo. Aí eu vou arriscar e não arrisca. Eu vou fazer e não faço. Fica naquela segurança. Então, é por isso que eu admiro as pessoas hoje, esses jovens aí, que tem um conhecimento hoje com 30, 20 anos que é muito bacana. Por quê? Porque a gente nós éramos muito criados com tudo, ó, não pode, olha, cuidado, ó, se você terminar sua faculdade sem desfazer de prefeitura ou um órgão, presta um concurso público, era isso? E você está seguro, aí você tem o sonho da casa própria, e aí a aposentadoria. Quando você aposenta, você não paga o plano de saúde. Não consegue pagar. Não consegue. Então, essa parte, eu fui para engenharia, porque era um primeiro casamento, um negócio seguro. E não vou falar ainda bem, mas durou só 1 ano e meio. 1 ano e meio na engenharia. 2 anos na engenharia e 1 ano e meio casado. Aí eu falei, isso não vai dar certo, nem o primeiro casamento e nem a engenharia. Aí o primeiro casamento eu resolvi. Falei, não, vamos separar. E eu acho muito melhor você que a noiva, a gente tem que ser verdadeiro e o sentimento. Ó, não deu certo, senta e fala, olha, toca a sua vida, eu vou tocar a minha. Eu não tinha filho. Não, vamos colocar filho para salvar casamento. Não salva casamento, meu ponto de vista. Aí, conclusão. Eu fui lá e também vi uma coisa. Eu fui para uma obra que era lá em Segredo, que era uma usina, e fui com o presidente da empresa. E aí eu estou na parte financeira e do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim, perfeito. Eu falei, Pedrinho, eu estou indo lá eu tenho muito pouco tempo sobre usina, não tinha conhecimento. Não, mas vai para ver a parte comercial com o Dr. Ferrão e tal. E aí eu fui lá em Curitiba e lá tem o Madalosso, que é um bairro maravilhoso, você se não conhece vai, que é massa e tal. Eu falei, eu vou dar um porre de vinho nesse cara
e vou descobrir como que é a história dele, né? Porque ele era professor da Universidade do Rio, 40 anos de empresa. E aí eu lá com ele e tal, ele foi falar de mulheres, do casamento, e a gente tal. Eu falei, doutor Ferrão, curiosidade, hoje eu estou aí, estou feliz na empresa, quanto o senhor ganha? Ele abriu. Não lembro o valor dele, 40 anos, falei, não vou ficar nisso aqui não. Eu já não estava muito feliz, porque não na engenharia, a engenharia é maravilhosa, tal. Hoje eu tenho até o lance assim, sou empreendedor em alguma coisa na engenharia, mas não cuido de peão, né, gente? Eu compro um lote, enfim. Empreende no mercado. Isso, Aí eu voltei, liguei para minha mãe. Falei, mãe, deixa eu falar, estou voltando para Araraquara. Ela estava mudando de casa, não entrega essa casa, eu banco aluguel. A senhora sabe que eu divorciei e estou largando a engenharia. Ela falou, meu filho... Desesperou. Como tal? Eu falei, eu vou voltar e vou trabalhar com moda e montar minha agência de modelo, minha escola de modelo. Mas, meu Deus, e amanhã? Eu falei, não, mãe, não acaba nunca. As meninas e os meninos de 12, 14 anos sempre vão produzir filhos e sempre vão buscar a escola. E aí eu falei, a senhora quer um filho de 35 anos que seja infartado fazendo o que não gosta? Ou a senhora quer ver o saudável? Eu posso amanhã não ter nada, mas eu quero estar feliz. Exato. Então, o que eu posso passar nesse vídeo para você, assim, nessa nossa bate-papo não precisa ser o melhor. Não é assim, eu sou o melhor, não, faça o seu melhor do seu melhor. E aí e fazer o que gosta. Perfeito. Quando você faz o que gosta, eu hoje estou com 68 anos, estou aqui com o maior prazer, venho trabalhar com prazer, eu não trabalho, eu me divirto. Porque quando você faz o que você gosta, você se diverte. Então isso acabou eu voltando e montando minha agência. Ou melhor, montando meus cursos, tal. Não caso mais, conheço uma moça chamada Sandra Tobel, de Bitinga. Nunca fui para Nova Europa, e nem ela veio num concurso, que eu fui lá até para dar umas paqueradas, tá divorciada, numa outra lá, tal. Uhum. E aí a amiga chega e fala, fica com o Edson batendo papo. E são 32 anos batendo papo com ela.